Vamos tratar agora sobre o estudo do domínio de uma função real. Então, nós já vimos, certo? Uma função consta de três elementos. Uma função consta, certo? De três componentes, aliás. É o domínio, o contradomínio e a lei de correspondência ou lei de formação. Então, esses três elementos vão estar presentes na função. Então, para determinar o domínio da função, é necessário saber em que conjunto procurar a variável x, certo? A variável x. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Então, o primeiro caso, nós temos aqui três casos. O primeiro caso, quando a variável aparece no denominador de uma fração. Quando a variável aparece no denominador de uma fração, a condição dada é o denominador é diferente de zero, x é diferente de zero. Vejamos aqui alguns casos, alguns exemplos. Vamos destacar aqui alguns exemplos. Eu vou colocar aqui esse exemplo aqui, o exemplo de número A. Nesse exemplo aqui eu tenho f de x. Olha, nós estamos calculando o domínio de uma função real. É o primeiro caso. Quando a variável aparece no denominador de uma fração, a condição dada é o denominador tem que ser diferente de zero. Então, vejamos aqui, eu tenho 1 sobre x. Olha só, a variável ela está no denominador, então automaticamente tem que ser diferente de zero, certo? Diferente de zero. Então, isso aqui fica da seguinte forma. Isso implica dizer que, olha só, x ele é diferente de zero. Pronto. Então, x é diferente de zero. O denominador está, a variável está no denominador. Então, se a variável está no denominador, tem que ser diferente de zero. Então, o domínio da função d, né, da função pertence aos reais, é igual aos reais, certo? E que é zero, né? Ou seja, que é igual aos reais asterisco, certo? Ou seja, é diferente de zero, beleza? Vejamos aqui outro exemplo. Certo? Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho essa expressão aqui. Deixa eu colocar aqui essa daqui. F de x é igual a x menos 2 sobre x mais 5. Ok? Então, vejamos aqui, ó. No denominador apareceu uma variável, então ela tem que ser diferente de zero. Então, vejamos aqui, ó. Então, x mais 5 é diferente de zero. X, ó, é diferente de zero, tá mais, fica menos. Então, ó, x é diferente de zero. Ok? Então, o domínio da função pertence aos reais, certo? É igual aos reais. E é igual, e o r, certo? É menos 5. Beleza? Tem que ser diferente de zero. Tá aqui, ó, diferente de zero, aparecendo variável no denominador. Um exemplo de número... deixa eu colocar aqui outro exemplo. Vou pegar aqui esse exemplo aqui. Exemplo de número C. Nesse exemplo aqui eu tenho f de x é igual 1 sobre x menos 6. Do mesmo jeito, isso implica dizer, ó, que vai aparecer variável no denominador, então x automaticamente ele é diferente de zero. Então, x é diferente de zero, tá menos aqui, vem para cá, para o segundo membro, positivo. Ok? Então, o domínio da função é igual aos reais, e nós temos aqui 6. Ok? Então, esse é o primeiro caso do domínio de uma função, certo? Quando a variável aparece no denominador de uma fração, a variável no denominador, então,
condição é, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, fizemos aqui. Então, esse é o primeiro caso do domínio de uma função. Ok? Vejamos aqui outros casos. Vamos para o segundo caso. O segundo caso, o estudo do domínio de uma função real. Segundo caso, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, condição dada. O radicando de um radical tem de ser maior ou igual a zero. Tá aqui, ó, x é maior ou igual a zero. Vejamos aqui os exemplos. Os exemplos. Exemplo de número A. Eu vou pegar o exemplo de número A aqui. Vamos pegar essa função aqui, ó. F de x é igual a raiz de 3 menos x. Olha só, vamos recapitular mais uma vez a definição do segundo caso do estudo do domínio de uma função real. Quando a variável aparece no radicando, aqui a variável está dentro do radicando de um radical de índice par. Olha, índice par aqui. Então tem que ser, a condição dada, o radicando tem que ser, certo? Tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos colocar aqui. O radicando maior ou igual a zero. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu tenho aqui 3 menos x, ó, maior ou igual a zero. Então, menos x maior ou igual a zero. Tá mais aqui, vem para cá menos, ó, menos 3. Olha, o coeficiente não pode ficar negativo. Tem que multiplicar toda a expressão por menos 1. Então, quando eu multiplicar esse menos 1 por esse aqui, ó, o sinal que está maior ou igual a zero, ele passa, ele inverte, certo? Então, fica x, ó, está maior ou igual a zero, fica x menor igual a zero, né? 0 é 0, né? A gente vai levar em consideração aqui, ó. 1 vezes 3 é 3, menos com menos dá mais. Então, fica x é menor do que 3. X é menor do que 3. Ok? Então, a condição dada aqui, certo, é o seguinte: o domínio, portanto, o domínio domínio da função, certo, da função é igual a x, certo? X pertence aos reais tal que x é menor ou igual a 3. É isso aqui, ó. Menor ou igual a 3. Então, está respondida aqui a questão. Vejamos aqui outro exemplo. Vou dar aqui 2 exemplos para esse caso. Vamos colocar aqui 2 exemplos para esse caso aqui, certo? Então, o exemplo B aqui, eu vou colocar o exemplo B, certo? No exemplo B aqui, eu tenho f de x menos, ou melhor, f de x igual, certo? A raiz de x menos 5. Vamos aqui. Olha só. Segundo caso, recapitulando. Quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, está dentro do radicando. Aqui, ó. Só para destacar. Dentro do radicando. Do radical de índice par. Então, tem que ser, ó, maior ou igual a zero. Então, vejamos aqui. Então, x é menor, x menos 5, ó, maior ou igual a zero. Então, x é maior ou igual a zero, tá menos aqui, fica mais. Então, x é maior do que zero, certo? Então, x é maior do que 5. Ok? Então, portanto, vamos colocar aqui, portanto, o domínio, o domínio da função, certo? É igual x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Pronto, está respondido. Entenderam aí? Então, é dessa forma que você calcula esse exemplo, né? Então, nós podemos colocar
É isso, tá bom. Esses dois exemplos já dá para entender claramente, ok? Vamos aqui para o segundo caso, certo? Vimos aí o primeiro caso, quando a variável aparece no denominador tem que ser diferente de zero. Quando a variável aparece dentro do radicando de índice par, tem que ser maior ou igual a zero. Para o terceiro caso, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, esse radical está no denominador de uma fração, a condição dada é o seguinte: o radical tem que ser maior que zero, ou seja, x maior do que zero, certo? O radical tem que ser maior do que zero. Então vejamos aqui os exemplos. Vamos para os exemplos. Vamos colocar aqui uns exemplos. Exemplo de número A. Eu tenho esse exemplo aqui, ó. F de x é igual, olha só, raiz de 7 menos x, e no denominador eu tenho, certo? X menos 2. Olha só. A gente entra aqui em dois casos. O segundo caso, né, que dentro do radical, no numerador aparece uma variável, e no denominador, dentro do radical, aparece outra variável. Então, na verdade, nós vamos resolver aqui dois casos ao mesmo tempo, né? Então, vejamos aqui. Para o segundo caso, para esse numerador, nós vamos fazer o seguinte, né? 7 menos x tem que ser maior do que igual a zero, né? Que é o segundo caso, certo? Então, resolvendo isso aqui, x é maior do que zero, tá mais, fica menos. Multiplicando isso aqui por menos 1, então x é menor do que, aqui já resolvendo isso aqui direto, 0 é 0, menos comendo a mais, ó, 1 vezes 7 é 7. Que já resolvemos essa questão aqui do numerador, certo? Já para o denominador, nós temos o seguinte aqui, tem que ser maior do que zero, que é esse caso aqui, ó, radical dentro a variável dentro do radical e esse radical no denominador. Então, automaticamente, isso aqui, vamos colocar aqui, esse caso aqui, ó, deixa eu só dar uma divididazinha aqui. Então, fica x, ó, x menos 2 é maior do que zero. Por que maior do que zero? Porque entra nesse terceiro caso aqui, ó. X é maior do que zero, quando o radical tem que ser maior ou igual a zero. E esse radical está no denominador com sua variável no radicando. Aqui, ó. Então, tem que ser maior do que zero. Então, resolvendo isso aqui, x é maior do que zero, está menos aqui, para o segundo membro, sinal positivo. Então, x, ó, 0 mais 2, então x é maior do que 2. Beleza? Então, percebemos claramente aí esses dois casos. Então, o domínio da função aqui, o domínio da função nesse caso é quem? É exatamente, certo? 2 e 7. Domínio da função 2 e 7. Vejamos aqui, certo? Pronto. Para esses três casos, eu vou deixar apenas com esse terceiro caso, com esse exemplo aqui, certo? Posteriormente, nós vamos disponibilizar outros exercícios. Mas, só recapitulando, o primeiro caso, né, do domínio de uma função, se a variável aparece no denominador, então tem que ser diferente de zero. O segundo caso, quando essa variável está dentro de um radicando de um radical de índice par, tem que ser maior ou igual a zero. E o terceiro caso, quando a variável aparece no radicando de um radical de índice par, e esse radical está no denominador de uma fração, então tem que ser maior do que zero, ok? Então revise esses três casos do estudo do domínio de uma função. E até lá.